Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Está começando mais um CâmaraCast. Olha, a gente falou juntinho, meu amigo. E nem ensaiamos. Mais um programa aqui na sua telinha. Então, quero pedir para você não deixar de seguir a gente em todas as redes sociais, né, Bruno? É muito importante falar sempre no início do programa. Às vezes é legal também falar no meio do programa, mas só que a conversa tá tão legal que a gente acaba esquecendo. Hoje vai ser assim. Né? Mas vamos lembrar agora aqui para vocês. @Câmara de Macaé. Segue a gente em todas as redes sociais, aqui no YouTube, ativa o sininho, deixa um comentário aqui também no final de cada programa pra gente saber o que vocês estão gostando de assistir, o que vocês acharam do programa. É muito importante pra gente esse feedback. E compartilha também, né, Bruno? Nos grupos do WhatsApp, Facebook, pra galera conhecer. O pessoal conhecer aqui o nosso trabalho aqui do CâmaraCast e também tudo que acontece no legislativo da nossa cidade, nas sessões ordinárias e nos outros programas também, que tem uns programas aqui também, né? Sim. São quantos? Somos 7. E ano que vem acho que vai ter mais. Então tem uma gama muito grande aí. Então tem uma gama muito grande de programas aqui, de profissionais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então @Câmara de Macaé. Uma coisa muito legal do programa de hoje, não tão legal quanto o convidado, mas muito legal, a sua camisa me homenageando. Adorei a sua camisa escrito Bruno. Muito obrigado, Cindy. Muito legal. Verdade, vamos manter esse negócio. Vou manter, né? É o Bruno Mars. Sou sua fã também, tá? Você é maravilhoso. Você prefere eu ou o Bruno Mars? Aí... Até o final eu falo, até o final. Não, mas hoje, gente, muito legal recebendo um amigo, Luan Campos. Luan, finalmente, chegou o dia, estamos juntos aqui, amigo. Veio obrigado aí, por né? ter vindo, chegou, porque Luan marcou 2 vezes com a gente, mas o trabalho não deixou chegar. Finalmente, como Botafogo, né? Também. Finalmente quero agradecer a vocês pelo convite, agradecer, né, a esse canal aqui que faz um trabalho muito importante, um trabalho de divulgar as ações, né, do município também para a população que dá sentido ao nosso trabalho. É realmente uma vocação, nós estamos aqui como servidores para servir a população e vocês, os meios de comunicação, a mídia é fundamental para que dê realmente que elucide, que publicize isso. A gente é importante sim, mas não tão importante quanto o seu trabalho. Hoje você é gerente de vigilância ambiental, porque toda hora isso dá uma modificadazinha. Sim. Então explica pra gente o que é ser gerente e o que é a Secretaria de Vigilância Ambiental, que muita gente coloca no meio ambiente. E não é por aí. Verdade. Então vamos começar dando essa esclarecida pro pessoal. Primeiro dizer que eu sou muito grato de ser macaense, né? Minha família toda é daqui, estudei em escola pública a minha vida inteira, estou com 32 anos, vou fazer. Formei aqui no NUPEM, na FRJ, então sou minhoca da terra. Sempre fui um apaixonado pela biologia e surgiu essa oportunidade para mim, né? Não é a primeira oportunidade, mas assim, é uma oportunidade de ser gerente de vigilância ambiental, como as pessoas conhecem muito como zoonoses, Centro de Controle de Zoonoses, CCZ, SEVAS, né? Que é Vigilância Ambiental e Saúde como coordenador e agora como gerência, né, de vigilância ambiental. É muita responsabilidade, porque, na verdade, a vigilância ambiental ela era conhecida como vigilância ambiental em saúde. Isso vem de normativa do governo federal, né, instruções, diretrizes da antiga FUNASA. E aqui em Macaé, hoje, nós estamos conhecidos como gerência de vigilância ambiental. Na verdade, nós cuidamos da saúde das pessoas, tudo aquilo que esteja em desequilíbrio no ambiente,
né, é responsabilidade nossa, de nossa competência. O que está ligado a vetores. Então, por exemplo, roedores, mosquitos, animais peçonhentos. Né? Por exemplo, vetores, se está em desequilíbrio, logicamente ele vai causar um problema para a sociedade, para a população, e afetar a saúde dos munícipes. Então, tudo que é zoonótico, tudo que pode causar doença nas pessoas, nós cuidamos. Por isso, vigilância ambiental, né? De uma forma de estabelecer sempre um melhor manejo, um equilíbrio dessas questões que afetam a saúde das pessoas. E por isso, dentro da Secretaria de Saúde, não da Secretaria de Meio Ambiente. Como que é essa rotina de monitoramento? É uma rotina assim que dá trabalho, porque o município de Macaé é um município que tem uma topografia variada, é um município que a gente tem riquezas, né, de ecossistemas. Não é toda cidade que a gente tem a riqueza de ecossistemas que nós temos como aqui em Macaé. A gente vem desde o rio, né, até o mar. Então a gente passa nesse percurso, a gente passa por locais de manguezal, né, que é um dos berçários que a gente chama dos oceanos, né, tudo provém do manguezal. E manguezal também tem ali os mosquitos, né, agora a gente fala muito da febre oposto. E a vigilância está estritamente ligada, e é importantíssimo destacar aqui o trabalho dos agentes de endemias. Né? São eles que são realmente as pessoas que estão na ponta e fazem essa vigilância para nós. Não só nos calendários preconizados pela Secretaria de Estado, mas também no dia a dia, nas visitas domiciliares, né, nos levantamentos de índice rápido que nós fazemos para ver achados larvais. Então, a nossa vigilância hoje está ligada diretamente com a ação dos agentes no campo. Né? É o padrão ouro que a gente tem assim, para que a gente consiga monitorar o município de Macaé. Entendo. Quando você diz vigilância, quando a gente entende, vê o nome vigilância, é porque existe um trabalho contínuo, permanente. Contínuo e permanente. Esse trabalho não é porque é apenas preconizado pelo Ministério da Saúde, né? Mas a gente sempre fala que, eu não gosto de usar o termo combate, muita gente fala combate à dengue, mas é um controle. A gente não erradicou, existe uma diferença. Né, ainda, novamente. Né? A dengue já foi erradicada, e aí depois da década de 60, 70 ali, o Brasil voltou a ter casos. Estou falando aqui das arboviroses, que são doenças causadas por vírus, né, que causam realmente até óbitos. Né? A gente tem visto não só casos, mas óbitos no país. Então é uma demanda diária, todo dia é uma surpresa. E vigilância contínua, a gente não para, a gente não pode parar, é um controle. E esse controle ele precisa ser feito todos os dias, em ciclos, pelas visitas dos agentes, pelo trabalho de pulverização. Enfim, é uma... Você até citou no início de secretaria, né? Sim. Até brinco, alguns me chamam de secretário, porque é quase uma secretaria, é muita demanda que a gente precisa estar realizando todos os dias, de forma que a gente possa controlar da melhor forma a prevalência das arboviroses no município. Hoje é um trabalho que a gente não tem muita noção, né? A gente, quando pensa no trabalho de vigilância ambiental, a gente lembra logo das pessoas indo nas casas, mas é um trabalho até mais tecnológico do que isso, né? Eu queria ter essa noção da tecnologia envolvida no trabalho da vigilância ambiental. Eu tenho dito que é um desafio, né? Falar para vocês, para as pessoas que estão em casa, que é um desafio muito grande. Por eu ser técnico, ajuda bastante. Você ser técnico, você tem um olhar diferenciado. Né? Não aqui que eu sou melhor do que quem não é técnico, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você tem mais facilidade no dia a dia para você fazer exatamente os seus trabalhos dentro de um setor que é a vigilância. Por exemplo, o uso da tecnologia é fundamental. Hoje nós temos parcerias com instituições, por exemplo, como a Fiocruz, como o NUPEM, o FRJ. Eu fui aluno de lá, isso facilita muito. Então tem um trânsito muito bom para que Macaé consiga estar com uma vigilância, por exemplo, entomovirológica. O que é essa vigilância? Com a coleta de dados de vetores, ou seja, larvas, ovos, o próprio mosquito adulto, a gente consegue analisar esse mosquito no laboratório e verificar se esse mosquito está com vírus ou não, se ele está infectado ou não, de dengue, de zika, de chikungunya. Então hoje nós temos meios para fazer isso, e meios através da tecnologia, da ciência. Né? Não é possível a gente fazer e avançar no controle sem essa ajuda da academia. E nós temos a academia em Macaé, então a gente precisa utilizar. E isso é tecnicidade. Então você precisa, é a nossa intenção cada vez mais, balizada, né, pelo que o prefeito também acredita, que a gente consiga evoluir e avançar, né, com essa questão de vigilância dentro de todo o uso da tecnologia a nosso favor. E essa vigilância, como vocês perguntaram, passa por isso, estudo junto com a academia. Isso somente conosco não seria possível. A gente precisa usar toda uma série de equipamentos que custam muito, equipamentos como sequenciadores, né, e precisa da academia como suporte para que a gente
avance na vigilância no nosso município. Bacana. E como que é feita a fiscalização assim, do cumprimento dessas normas? O cumprimento dessas normas na verdade, quando a gente fala de vigilância, né, vocês citaram uma nomenclatura que é muito importante. Nós precisamos cada vez mais estreitar esse caminho com a universidade. Por que eu disse que a gente não faz sem a universidade? Porque são equipamentos que custam caro, são equipamentos de milhões de reais, um sequenciador é caríssimo. Né? E como é que a gente segue? Porque o Ministério da Saúde ele preconiza algumas ações. Nós temos diversas ações que a gente precisa fazer. Né? Ações de campo. Então, na verdade, desde que eu cheguei há 1 ano e 1 mês, eu dividi o setor em 3 frentes de ação. São ações de campo, que são as ações mais tradicionais que a gente conhece. As pessoas mais veem na rua, né? Mais veem os agentes, o fumacê, os mutirões, isso tudo é muito importante. Mas dentro dessa frente de ação, das ações publicitárias e também das ações educacionais, porque eu dividi em 3, né? Nós temos as ações, exatamente as ações tecnológicas, que são as ações que a gente precisa cada vez mais estreitar relacionamentos com academias e instituições, para que a gente cumpra além do que já é predeterminado. Não é todas as cidades que possuem uma vigilância entomovirológica para a gente avaliar se o mosquito está contaminado ou não, e isso ajuda a gente a ter uma diretriz das nossas próprias ações, porque eu consigo ver os bairros que a gente tem maior prevalência de vetor. Hoje a gente tem um projeto, por exemplo, que é o Arboclima no município, junto com a parceria com a UENF. São vários, alguns dispositivos que o mosquito consegue ali, como se fosse um vasinho de planta, que ele coloca os ovos, a gente consegue contar os ovos. E essa contagem de ovos a gente consegue fazer, né, justamente porque a gente tem esses dispositivos instalados pelo município. E eu vejo a dispersão do vetor. Então é uma forma. Não é toda cidade que faz isso. Sim. Muito legal isso. Né? Então, por exemplo, no aeroporto hoje eu sei qual é o tipo de vetor que prevalece. Por exemplo, quando eu falo com as pessoas que o que prevalece na Zona Norte é o Culex, que é um outro tipo de. O pernilongo comum, não é o Aedes aegypti. Né? As pessoas às vezes não entendem muito como que eles sabem que é o Culex, por conta dessa tecnicidade, da vigilância baseada em ciência, em conhecimento científico, experimentação na prática. Interessante, né? Colocando na prática o que se estuda, o que se faz na academia, aplicando o que a gente tem de melhor de ciências, de tecnologia. Eu quero até trazer para o outro lado, tecnologia bacana. A gente nem tem noção, né, de que tudo isso funciona em Macaé. É muito bacana, que é meio invisível para a gente. Que bom que você está trazendo as informações. Mas e o outro lado, a participação das pessoas? Elas estão compromissadas? Você percebe que está aumentando a participação das pessoas no combate, ou elas estão deixando isso mais solto e não estão se preocupando em não multiplicar os vetores? Sempre importante, né, falar das pessoas. A população, ela é fundamental nesse processo. Não existe controle da dengue se a gente não tiver a ajuda das pessoas. Cada cidadão é importante. Bruno, para vocês terem ideia, hoje no município, justamente por conta dos levantamentos que nós fazemos, nós temos visto que 92% dos focos encontrados estão dentro dos imóveis. A média Brasil residenciais. Muito. Mas também entra empresas, a gente também entra em empresas, sobretudo residenciais, mas entra empresa também, que faz parte da nossa rotina. 92%, a média Brasil é 75%. Estamos muito acima. Nós estamos muito acima da média Brasil, isso é muito preocupante. É claro que nesses imóveis, é lógico que a gente inclui também os imóveis da prefeitura. Né? Seria uma hipocrisia eu dizer que não. A gente tem feito um ordenamento muito grande para que a gente consiga controlar, mas a participação da população é fundamental, porque os criadouros estão dentro das casas. Não é simplesmente apenas na rua ou num logradouro. É sobretudo dentro das casas. E a nossa maior dificuldade é essa, que as pessoas recebam os agentes de endemias. Hoje nós temos bairros que a gente tem metade das visitas são recusas. Ou as pessoas não atendem, não querem ou não querem receber. Mas por que você acha que as pessoas não querem receber? Olha, boa pergunta. Eu tenho uma possibilidade do que eu acredito. Né? Muitas pessoas ainda são resistentes, ou por acharem que nós vamos punir. Né? Não tem nada punitivo. Nós não funcionamos hoje ainda, acredito que talvez no futuro, nós não fazemos um trabalho punitivo.
Não é um trabalho que nós chegamos dentro, nas casas, olha, se você não abrir a porta, a gente vai passar por cima da pessoa. Não. O trabalho é um trabalho que precisa, é um trabalho de unificação com a população, de conscientização. A gente ainda não tem essa questão assim de pé na porta, né? Então acredito que seja um temor das pessoas, de talvez o agente de endemia ver alguma irregularidade e achar que vai ser punida. E por outro lado, eu acredito que ainda tem as pessoas que são insensíveis, infelizmente. Pessoas que, como a gente viu na questão de imunização no país, né, tenho que citar isso aqui, tem pessoas que não acreditam ainda nas questões... da negação, né? Negação. São pessoas que não acreditam que o mosquito é capaz de fazer uma pessoa ir a óbito. Existe isso. Ou existe aquelas pessoas também que acreditam que você fazer a mínima parte é uma gotinha no meio do oceano, Sim. né? Mas é uma gota importante. Vou te perguntar então de forma bem direta, até para de repente fazer um corte nesse momento, para que você explique para a gente. Um mosquito pode matar um ser humano? O mosquito mata o ser humano. O mosquito Aedes aegypti, o mosquito causador da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela urbana, ele leva ainda pessoas a óbito. Em nosso município, foram pessoas que foram a óbito. Nós tivemos a pior série histórica do Brasil. Pelo menos nos últimos 24 anos, foi a pior epidemia de dengue que nós vivenciamos. Dados, óbitos, histórias de vida de pessoas que já foram o amor da vida de alguém. E não está longe. Tem pessoas que perderam amigos e isso pode acontecer na casa de cada um de nós e de você que está nos assistindo. Então não é brincadeira, Bruno, sabe? As pessoas estão indo a óbito. Infelizmente, ainda por uma doença que hoje nós temos uma vacina, mas a melhor vacina ainda é a prevenção. Sem água não há mosquito. Nós não temos o ciclo do mosquito. O mosquito ele não vai ser transformado, completar o seu ciclo de desenvolvimento da fase larval para a fase adulta, que é muito mais difícil de nós controlarmos. A gente pode falar depois sobre isso, mas as pessoas sempre me perguntam de fumacê. O fumacê ele tem efeitos benéficos, mas efeitos também deletérios, efeitos negativos. Nós precisamos seguir diretrizes. Inclusive, eu estou no podcast da Câmara, né? E muitos vereadores sempre fazem requerimentos. Eu acho que assim, sempre respeitei muito a atividade do vereador, porque é quem legisla, fiscaliza, né? Mas, às vezes, essa questão desse entendimento também, de que não é porque a gente não quer, mas é porque a gente tem esses problemas de passar o fumacê, por exemplo, que a gente pode abordar posteriormente. Mas é porque é muito mais fácil a gente controlar a doença, não ter a doença, prevenindo não tendo água. A gente não vai ter um mosquito na forma adulta. Então, assim, sendo bem direto, Bruno, a dengue mata, né? A zika deixa sequelas graves, tá? A chikungunya deixa sequelas graves, e a febre amarela também mata, né? É uma doença que também mata se a pessoa não tiver vacina. Então, assim, hoje, infelizmente, a responsabilidade de todos nós, da população como um todo, evitar e salvar a vida. 10 minutos durante a semana, né, salvam vidas. Podem salvar muitas vidas. Ele falou do fumacê. Você pode falar do fumacê agora? Porque as pessoas assim meio que passa o fumacê aqui que vai resolver. Não é bem então, por aí. Como que funciona? Antigamente também, quando eu era pequena, bem antigamente... Menor? Menor. Era uma fumaça que deixava a rua inteira branca. Sim. Era uma fumaça que... Eu corria atrás, né? Sim. Era maravilhoso. Ainda fazem isso? Não, hoje não. Hoje as crianças não estão fazendo mais isso, eles não estão sabendo mais. Tinha aquele cheirinho de macarrão, de óleo queimado, né? A gente sentia o cheiro, né? Vem na memória. Memória olfativa. Era uma coisa que ficava pra mim, uma coisa de goiaba. Mas eu adorava correr atrás daquele carro. Era uma coisa maravilhosa. Minha mãe saía, abre a janela, abre a porta. Minha mãe saia abrindo as... Mas o certo é abrir as janelas e as portas. Um recado. Tá vendo? Minha mãe sempre certa. Mamãe sempre certa. Mamãe mandava abrir tudo. Porque precisa entrar no imóvel. Senão não faz sentido. E tem uma galera que fecha ainda, porque pra mim sempre fez sentido. Eu tive a oportunidade de fazer fumacê no feriado do carnaval desse ano, de 2024, né? Eu quis acompanhar de perto, a gente estava no auge da epidemia, e eu fiz fumacê no feriado, né? Até para dar um descanso também para os meus servidores. E aí eu operei ali o fumacê juntamente, eu operei, e eu vi de perto as pessoas fechando as casas. Então não tem sentido, porque a gotícula não atinge. Mas... Vamos lá, eu vou falar sobre... Agora, rapidinho, só para pegar esse gancho. Você acha que a falta de informação desse pessoal que fecha as janelas e as portas, eles pensam que vão morrer junto? Acredito que é temor
E também falta de informação. Tem muita gente que tem temor, porque quando fala de inseticida, né? Realmente a sensação que a gente tem é de que aquilo vai fazer algum mal para nós, já que mata o mosquito, né? Supostamente. Então é o que a gente acha que vai fazer mal para nós. Então as pessoas fecham. Até porque outras têm animais, mas a gente vai detalhar sobre isso. Então o importante é deixar aberto. Como a mamãe fazia, abre Deixar tudo! aberto. Minha mãe abriu a casa inteira. E minha mãe mora até hoje ali no aeroporto, no tratamento de esgoto, e ali é uma benção, Ali né? tem Que muita tem matéria orgânica, né? Ali, aquela área era maravilhosa. Quando aquele tratamento funcionava, era uma coisa maravilhosa. Isso é o quê? Há 25 anos atrás? Mais de 20 anos. Muito tempo atrás. Eu era pequena. Funcionava, então era horrível. Né? O mau cheiro era horrível, era muito mosquito, era tudo. E passava, enchia aquela rua inteira de fumaça. Era maravilhoso para mim, mas como criança. Mas tem uma explicação Era divertido. por que não tem mais fumaça. Então, assim, então, era essa E a gente questão. mudou Que tá o aquela produto. marolinha agora, como o pessoal falando do fala. fumacê, a Diferente. primeira questão é, o fumacê, ele... Não sou eu, tá, gente, que estou inventando isso. Isso é preconizado, isso tem base científica, tecnológica. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é má vontade. Não é. Na verdade, há uma diretriz, uma normativa do Ministério da Saúde que só deve ser utilizado fumacê em casos positivos de dengue. Então, Registrados no local. Registrados no local. Então, por exemplo, um exemplo aqui. Vocês dois estão se sentindo mal. Tem uma febre repentina, uma dor atrás dos olhos, procuraram uma unidade de saúde. Seja uma unidade de saúde pública ou privada. Isso é âmbito nacional, independente. Vocês fazem lá, passam pela triagem, pelo atendimento médico, o médico suspeitou que é uma arbovirose, fez o exame. Aí o exame NS1, que é uma das tecnologias de laboratório, ele deu positivo para dengue. Você está com dengue. Esse resultado ele precisa ser convertido numa ficha de notificação, que é uma doença de notificação compulsória, via SINAM. Isso tudo governo federal, mas o município é quem faz. Então, o profissional na unidade de saúde, ele notifica, essa notificação vai para a vigilância epidemiológica, e a vigilância epidemiológica instrui nós, gerência de vigilância ambiental, que está na ponta, para fazer o bloqueio de caso. Então, por exemplo, você mora na Aroeira, eu vou fazer um bloqueio no seu endereço no raio mínimo de 150 metros. De forma que, se você pegou dengue, claro que você pode pegar, e essa é a dificuldade das pessoas entenderem. Às vezes você passa o dia inteiro no trabalho. Você vai passar menos tempo na sua casa. Às vezes as pessoas vão para casa para dormir. Sim. Então a probabilidade de você ter tido dengue é maior no trabalho, onde você passa a maior parte do tempo. Mas como a gente faz na residência, então a gente vai fazer o quê? Vai fazer um trabalho de bloqueio na sua residência, que é onde há uma probabilidade de você ter sido infectado. Na Aroeira, por exemplo, no seu quarteirão. Então a gente faz fumacê no seu quarteirão, faz um trabalho de bloqueio num raio que é preconizado. E aí sim, esse é o caso positivo, notificado e registrado que nós podemos intervir. Quando a gente fala da questão do fumacê, as pessoas acham que a gente tem que fazer vários bairros. Nós fazemos bairros quando o bairro tem um alto número de casos, porque ao invés de a gente fazer muito bloqueio separado, nós pegamos o veículo e passamos por todo o bairro, tá? De forma a bloquear logo um bairro inteiro. Só que é importante lembrar que a eficácia do fumacê não é alta. Por quê? Hoje em dia é um sistema de gotículas. Sabe esses produtos que a gente utiliza? Não vou falar marca aqui para não fazer marca. Spray geral? Spray geral, aerossol? Pensa num aerossol gigante. É o veículo fumacê que nós temos hoje, o BV, ultra baixo volume. Por isso que não tem mais fumaça, aquela névoa, porque a tecnologia é diferente. De forma que, com o avanço das legislações ambientais no país, sobretudo após 98, a década de 90, isso veio à tona. Então, vimos que o antigo fumacê com névoa, que é aquela fumaça, ele tinha uma chance maior de causar efeitos deletérios ambientais. Aves eram atingidas, morcegos, outra fauna que não a fauna que a gente precisa selecionar mais, que é a fauna de mosquito, que a gente quer, né, a fauna alvo. Então, o que ocorre? Com a mudança de tecnologia, não tem mais essa fumaça, né? Existe a máquina ainda, mas não é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente trocou a tecnologia, né, e esse veículo não faz mais a fumaça como antes, mas também tem eficácia, só que é usado para combater o mosquito adulto. E o mosquito adulto depende de onde a gotícula vai afetar, vai atingir. Porque as pessoas acham que vai nos focos de água parada e vai matar a larva. Depende, exato, mas depende. Olha a dificuldade.
geralmente os imóveis aqui não é igual aos Estados Unidos. Existem muros, às vezes muros altos. O leque da máquina é de 45 graus. Mas tem um padrão ali, o tamanho da gotícula, a distância que ela vai afetar. Então, a eficácia não é altíssima. A gente tem um problema com isso. Qual é a eficácia maior? Mais uma vez, a visita dos agentes de endemias. Porque você vai tirar o foco larval. Não vai ter mosquito adulto. Você combater o mosquito adulto é muito mais difícil. A eficácia é baixa porque depende de clima. Se chove ou se está ventando muito, em Macaé venta muito final de tarde, início da manhã. Que é quando a gente tem os horários que são mais efetivos para a gente fazer. Por quê? É o alvorecer, é o nascer do sol e o pôr do sol. É o momento em que os mosquitos mais estão na ativa, porque eles são crepusculares, enfim. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. E aí, geralmente, por exemplo, Vale das Palmeiras é uma localidade que a gente tem muita dificuldade. Está ventando quase sempre. Então, assim, se a gente tem esses efeitos climáticos, nós não conseguimos realizar o fumacê. Por isso que eu digo que o fumacê é muito relativo. E tem uma questão fundamental. Quem fornece o insumo para nós, quem controla rigorosamente é a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. É nível estadual. É nível estadual. E eles só fornecem o insumo para nós mediante o número de casos. Aí as pessoas, a população pergunta para a gente, mas Luan, poxa, eu conheço várias pessoas que estão com dengue e vocês não estão passando o fumacê. Tem um downtime também, tem um lag aí de informações desde que você foi na pronto-socorro para chegar para a minha notificação. Então, o mais importante hoje, né, passar para vocês aqui do Câmara Cast, é exatamente dizer esse recado à população. O melhor a se fazer ainda é receber o agente de endemia e você que está em casa ser um agente de combate. Você eliminar qualquer tipo de recipiente que possa ter água e deixar o mosquito se reproduzir. O Macaé passa por um visível processo de expansão, de crescimento da população e crescimento de área urbana edificada. O que você projeta para daqui a 10 anos? Como é que a gente vai estar e que a gente precisa de um investimento para esses próximos 10 anos de Macaé? Ótima pergunta. Por isso que eu amo esses espaços, né? Porque só nesses espaços que a gente tem a oportunidade de falar. Eu vou aprendendo com a síndica, assim, de me ensinar. Macaé, ela é uma cidade que ela está em plena expansão demográfica. Eu acredito que nós ainda temos terra para crescer na urbanização horizontalmente, mas a tendência é crescer verticalmente agora, né? Com edifícios, enfim. A gente viu isso da década de 90 para cá, né? Década de 80 ali, a Petrobras, né? 70, 80. A gente viu crescer os arranha-céus de Macaé, enfim, tudo isso. Eu acredito que cada vez mais a gente vai ter uma expansão de construção, né? A construção civil, né? A questão da explosão demográfica vai ser muito grande, e isso vai afetar, logicamente, na forma que nós vamos tratar as arboviroses, cada vez mais. Hoje eu digo para você, Bruno, para você, Cindy, que a gente precisa investir com um pensamento a longo prazo. Eu tenho esse tipo de pensamento. Quando eu assumi há um ano e um mês atrás, né, eu tive uma transição, foi assim, a primeira vez que eu vi que a gente teve uma transição. Eu sou até grato ao antigo gestor, né, ele deixou um caminho pavimentado, mas é aquela questão da tecnicidade. Eu cheguei num setor que nós, por exemplo, hoje nós temos um veículo fumacê para o município. Para toda Macaé. Para toda Macaé. Outra questão ligada ao fumacê. E mesmo assim a gente tem atendido todos os estratos da região serrana, que é a cidade de Macaé. Zona Norte, que é a cidade de Macaé, e Zona Sul. Eu não posso deixar de atender uma localidade. E essa questão de se planejar passa por planejamento de que eu precisava entregar política pública para a população. Como? Eu preciso de processo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi montar uma equipe que nós não tínhamos de processo para eu ter viabilidade para colocar a política pública, entregar equipamento para que eu pudesse trabalhar da melhor forma para as pessoas. Então, hoje, com um ano e um mês que eu estou lá, respondendo a pergunta de vocês, a questão de planejamento, hoje eu tenho 7 processos em andamento na Secretaria de Saúde, e até respondendo a dúvida de muitos. Macaé precisa, pelas diretrizes, e aí entra a questão da tecnicidade de estudo, Macaé precisaria de ter, a recomendação seriam 9 veículos fumacê. Nós temos 1. Isso há décadas, né? Chegamos a ter momentos na cidade que a gente não tinha um veículo funcionando, né? Não estava aqui, era apenas mais um munícipe, não estava na gestão, mas não dá, né? Então a gente hoje está trabalhando para entregar
se tudo permitir, né, ainda nesses próximos 3 anos, 8 veículos fumacê, esse processo está em andamento, e aí você faz o bloqueio, né, trabalha de melhor forma, equipamento como bolsas para os agentes, porque hoje eu preciso garantir as bolsas para os agentes de endemias. A gente tem uma dificuldade, porque as bolsas são também fornecidas pelo Estado, mas atualmente a gente tem encontrado muita dificuldade, então a gente está com um processo de bolsa para poder fortificar o trabalho no campo. Nós estamos com um processo de inseticida, né? O setor passou por um período de o fornecimento só via Estado, e a gente tem um problema na cidade, não só tratando de dengue aqui, mas roedores, a cidade, né, fazendo obra, BRK e tudo mais, a gente tem essa problemática de muitas escavações e com isso se desaloja o roedor. Então eu sei que tem problema de roedor no município, e para resolver isso a gente precisa abastecer o município, por exemplo, com raticidas. Raticidas não são fornecidos pelo Estado, tem questão de pactuação. Isso é uma cultura que foi criada em Macaé, né, de você tratar roedor, obviamente porque transmite zoonose, que é a leptospirose. Então também abrimos processo para aquisição de raticidas. Fora isso, a gente abriu processo para uma série para reestruturação de equipamentos do setor. Sem equipamentos são bombas costal, para tratar canais, é uma outra problemática que a gente tem na Zona Norte, o canal Campos Macaé. Macaé, que é imenso. Culex, quem mora no aeroporto sabe o que eu estou falando, sofre muito porque o Culex ele adora matéria orgânica disponível, né? A gente sabe que ao longo de décadas, apesar de todo o trabalho do governo para reduzir efluente em canal, a gente ainda tem essa questão de ligações ainda irregulares, enfim. Então a gente precisa cada vez mais trabalhar nisso. E a abundância de matéria orgânica é a abundância do pernilongo comum, que incomoda muito a população da Zona Norte. Enfim, então a gente tem estruturado muito, Bruno. A gente só consegue fazer o nosso melhor com ferramenta, com estrutura. E isso leva um tempo, é muito trabalho. O prefeito sempre brinca muito que a gente precisa fazer despacho axial, né? Colocar o processo aqui e correr atrás. Então, como eu não tinha equipe, e aí é a forma de cada um de gerir. A minha forma de gerir é essa. Montei uma equipe de processos, essa equipe de processos são de servidores do próprio, são ACEs, então conhecem a realidade para fazer pelos que estão na ponta hoje. E se tudo der certo, a gente vai entregar uma cidade para além dos 4 anos. Nós vamos ter equipamento aí para uma década. E esse é o meu compromisso. Porque eu estou de passagem. Gosto, amo o que eu faço, mas a gente precisa ser humilde para saber, né, que nós estamos de passagem. Eu espero, né, continuar durante o tempo que assim Deus entender, e o nosso prefeito, mas a gente está de passagem. O que fica é aquilo que a gente trabalha para entregar. Para os próximos gestores, inclusive, para a população de Macaé. Olha, é até difícil fazer pergunta para o Lom, porque ele já vai colocando todos os assuntos que a gente tinha na cabeça. Exatamente. É bastante Mas podem perguntar. complexo. Exatamente. E ele fala bem, né? Eu Ele... acho que só aprendendo. Vocês acreditam que eu já fiz TV? Virtual? Televisão? Só não vou fazer propaganda aqui, né? Mas já fiz uma mídia local de Macaé. Eu já participei antes de... Mas como apresentador? Como apresentador de esporte. Tá dizendo, por isso que ele fala bem assim. Eu gosto, era para eu fazer comunicação. Eu já fui locutor de web rádio, né? Eu gosto muito. Inclusive a rede social da nossa gerência sou eu que faço toda. Você tem rede social? Tenho. Passa pra gente. É @biólogo Luan Campos, o meu pessoal, né? @biólogo Luan Campos. E da nossa gerência é @vigilância ambiental Macaé. Essa rede social da vigilância, ela tá sempre... Como que é a palavra? Atualizada. A população pode sempre entrar em contato, pode saber contribuir também. Olha, é uma forma que eu tenho de gerir. Eu gosto de saber de tudo, que eu não sou assim... Eu sempre falo que eu sou líder. Não gosto de ser chefe. Sou líder. Tem uma diferença. Tem. Né? Respeitar os colaboradores, respeitar a população. Até porque é um trabalho bastante sacrificante, né? Você tem que ir pra rua, a equipe tem que ir pra rua, tem que estar debaixo de sol, Eu nem gosto de falar assim, meus servidores, meus colaboradores. Né? Eu tenho muito essa questão de humanizar o setor também. Mas a gente posta sempre, né? E eu faço questão de eu mesmo, pessoalmente, responder os munícipes. Acho importante você, quando está à frente de uma pasta, você saber conhecer a necessidade das pessoas e o problema. É diferente, sabe? Eu acho que você entrega melhor, é ouvir e escutar para servir melhor. Sim, a gente sempre escuta as pessoas na rua falando sobre o mosquito, sobre o rato, mas a gente teve há pouco tempo não posso chamar de surto porque não é a palavra, me falta a técnica para isso, de escorpiões. Isso já não é mais um problema. Passou por um pequeno, uma fase. Como é que a gente chama isso? Não é surto o nome. É a aparição. É uma aparição de escorpiões. Nós temos, não querendo... Teve.
não querendo criar pânico, né? Mas sempre tratando com muita cautela e responsabilidade, mas ótima pergunta de vocês. Nós temos uma área aqui em Macaé que ela sempre tem um surgimento, a gente já observa isso há umas 2 décadas, surgimento de escorpiões, que é a área do São Marcos, né? Aquela área ali que tem alguns condomínios, Mirante das Águas, né? Um condomínio ali de baixo, que agora eu não me lembro bem, onde está sendo construída uma praça, inclusive. Ali tem um surgimento sempre de escorpiões, Bruno. Pelo menos há 2 décadas a gente tem essas ocorrências, tá? É importante a população saber que a gente tem fortificada a vigilância nessa questão. Por quê? Há pouco tempo nós tivemos um problema grave em Búzios. Isso foi até nacional. Foi nacional, saiu em alguns portais grandes, né? Então, assim, a gente precisa dessa vigilância. Eu fui até o local, ali a topografia colabora muito, né? Não é todo lugar que o escorpião tem uma acepção assim para ficar. Ele gosta muito de matéria orgânica, restos de entulho ou algum tipo ali de resquício de folhas, sabe? É que a gente chama de serrapilheira. Quando você olha uma paisagem que tem aquelas folhas em decomposição, então assim, ali eu descobri que do lado do condomínio tem uma plantação de uma determinada espécie de árvore, né? Como se fosse de reflorestamento, de compensação. E essa abundância de matéria orgânica ali estaria provocando essa sempre aparição de escorpiões. O que a gente sempre dialogou com essa área do São Marcos? Que sempre que surgisse o escorpião, que era para entrar em contato conosco, né? Já que nós temos, além dos agentes de endemia, um corpo do laboratório ali de biólogos que faz esse acompanhamento, para que a gente pudesse ir ao local, coletasse esses escorpiões, né, e verificasse qual era a problemática maior. A gente viu que o condomínio, na verdade, ele estava com um trabalho de dedetização que precisava ser ajustado, né? Eu conversei com o síndico, a gente fez um trabalho em parceria que está em andamento, né? Porque precisaria fazer alguns ajustes enfim, questão lá particular, que eu nem vou evidenciar muito aqui, mas precisava de alguns ajustes. Então, isso foi ajustado, entrei em contato com o terreno, né, ao lado, que seria a problemática ali por conta da vegetação, mas é só ali, a gente não tem outras como é que eu posso explicar? Outras aparições registradas em outros locais, não. É restrito ali a localidade do São Marcos. Mas assim, o escorpião é muito perigoso, né? Dependendo da picada, pode levar uma criança a óbito imediatamente, né? Por conta do peso da criança, um organismo menor, enfim, né? Tem toda essa questão. Tem telefone para o pessoal entrar em contato, caso você pode deixar para nós temos o que a gente chama de dengue zap, mas na verdade são todas as demandas que nós atendemos estão concentradas nesse WhatsApp. É o 22 2772 6461. Você pode mandar uma mensagem para lá, né? Tem um prazo aí de 5 a 7 dias para que a gente dê um retorno consolidado para a população. E temos o nosso Instagram também, que é um meio mais fácil. Hoje todo mundo usa Instagram, que é o @Vigilância Ambiental Macaé. Pode mandar sua demanda lá, nós vamos ter o maior prazer de estar recebendo as demandas e, claro, encaminhando para a resolução. Bacana. O Londres está chegando já pertinho do final, que é bem legal, uma quantidade de informação imensa. Peço até desculpa pela correria, né? Mas não vitrola, né? Mas foi mas a gente gosta de gente que fala. E foi muito claro, né? Exatamente. Nenhuma dificuldade de entendimento, perfeito, maravilhoso. Perfeito. A gente caminhando para o final, e assim, você quer destacar alguma coisa que a gente ainda não falou, que seja importante para que as pessoas prestem atenção, ou um recado? Você tem essa mensagem final e... Tem uma mensagem para vocês, né, que estão aqui, e para a população, sim, que eu acho importante. Hoje nós temos a maior problemática do município hoje, e aí falando de dados, eu falei dos 92% dos focos são encontrados nos imóveis, e algo muito grave, né, que nós temos aí 51,8% do último levantamento realizado em outubro, nos indicou que a maior problemática nossa de criadouros de focos de larvais de Aedes aegypti são encontrados em reservatórios a nível do solo. São bombonas, barris, caixas d'água descobertas. E isso a gente depende de você. Sabe, a população precisa fazer realmente a sua parte efetivamente. E o que isso é mais triste? Entendendo que há uma realidade social no nosso município, né, de áreas ali de grande interesse social, de pessoas que passam por problemas de abastecimento intermitente, infelizmente por conta da companhia estadual, a gente precisa cada vez mais, sabe, Bruno, sabe, Cindy,
estar voltada para essas áreas. Quais são essas áreas? Nova Malvinas, Águas Maravilhosas, uma parte ali da Barra de Macaé, sabe? Ali entre Barra e Virgem Santa, tem ali aquela localidade, se você olhar de cima do mapa, tem um raio ali que permeia, né, um lado e outro da cidade, cortada pela linha azul. Ali é um local que a gente tem ainda problemática de abastecimento de água intermitente. Aí as pessoas armazenam essa água. Eu fui numa localidade do Rio Novo, não me estendendo, que foi uma imagem que vai ficar para sempre registrado na minha mente, na minha memória. Eu fui acompanhado do meu supervisor Marcelino, que eu mando um abraço para ele aqui, que é meu braço direito, né? Ele me levou lá, assim que eu entrei no setor, e eu vi uma realidade, sabe, de uma caixa d'água destampada no Rio Novo, e uma senhora que ela bebia aquela água, que não era água com larva, era larva com água, né? Nossa. Porque tinha, assim, 90% de larva e 10% de água. E como é que eu vou pedir para aquela pessoa, aquela senhora, descartar a única água que ela tem ali para fazer uso? Né? Que é até um abastecimento da prefeitura que eles pegam numa caixa d'água comunitária, tem essa questão em alguns bairros. Questão social. Né? Então, assim, a gente precisa investir, sabe? É um recado que eu deixo, assim, eu acho que é a nível do Estado, né? A SEDAI, vou até dialogar, procurar eles para dialogar, porque a gente precisa resolver isso, porque está atrelada à questão da dengue também. Hoje no município, o maior problema que a gente tem, as pessoas acabam reservando essa água para o seu uso, e dessa água ali a gente tem um criadouro, e desse criadouro a gente tem esses casos de dengue que podem ser evitados. Eu acho que a mensagem fundamental para você que está em casa é essa, sabe? Avise o seu vizinho, na sua família, na sua rede de escola, de trabalho, de universidade, que não pode bobear. A dengue, ela pode matar realmente. Aprendemos muito. E passou muito rápido esse programa. Biólogo e professor, Lu. Eu já fui professor também. Tá por isso. Fala bem pra caramba. Maravilhoso. Maravilhoso. Luan, obrigado. Luan Campos, obrigado pela participação, pela aula, pela instrução. Imagina. Saímos daqui um pouquinho mais conscientes contra essa guerra contra os vetores. Muito obrigado, Verdade, Luan. Valeu mesmo. Eu que agradeço a vocês pelo espaço, a Câmara, e sempre disponham, né? Eu estou aqui sempre a serviço de vocês, da sociedade. Obrigado. Não, Sim. muito obrigada, tá? Maravilhoso. Muito bom. Vai encerrar hoje? Pode ser? Fica à vontade. O programa é seu. É nosso. E hoje é do Luan. É isso aí, gente. Vamos terminando por aqui. Mais uma edição do Câmara Cast, trazendo sempre uma pessoa muito importante hoje com o Luan Campos, gerente de vigilância Camisa do ambiental Bruno. aqui de Macaé. Com a camisa do Bruno, vamos encerrando de maneira gloriosa, maravilhosa e mais bonita ainda com Cindy. É homenagem pra ele. Valeu, gente. Até o próximo Tchau. programa. A gente se vê lá. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.